O texto para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, verso 27 a 33. Assim está escrito: E então regressaram para Jerusalém, e andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, e lhe perguntaram: Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos faço uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles conversavam entre si. Se dissermos que é do céu, ele dirá: Então por que não acreditais nele? Agora, se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta. Em seguida responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos capítulo 11, verso 27 a 33. No dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Sabendo disso, Jesus responde com outra pergunta: O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus prometeu que se eles respondessem, ele também respondia aquilo que perguntaram. No entanto, os sacerdotes perceberam que estavam diante de um dilema no qual nada podia livrá-los. Se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderia negar que Jesus era o Messias? Se declarasse sua verdadeira crença, que o ministério de João era dos homens, trariam sobre si mesmo uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era um profeta. Com grande interesse, o povo aguardava o veredito. Sabia que os sacerdotes haviam confirmado aceitar o ministério de João e esperava que reconhecesse indiscutivelmente que havia sido enviado por Deus. Entretanto, depois de discutir em segredo, decidiram não se comprometer. De maneira hipócrita alegaram ignorância. Nós não sabemos. Em seguida respondeu Jesus: Eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Confusos e decepcionados, ficaram cabisbaixo, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão, haviam em grande medida perdido o respeito do povo que estava ao lado deles, alegre de ver derrotados esses orgulhosos homens cheios de justiça própria. Muitos que tiveram esperando ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus se tornariam seus discípulos depois, havendo sido pela primeira vez atraídos a ele naquele dia cheio de acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles. Era claro o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote quando falavam juntos. O orgulhoso dirigente do templo estava vestido com roupas suntuosas e caras. Diante dessa ilustre personalidade estava a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas suas vestes as marcas das suas jornadas. Seu rosto era pálido e expressava resignada tristeza. Mas em Cristo era possível ver dignidade e bondade, em tamanho contraste com o ar orgulhoso, arrogante e irado do sumo sacerdote. Muitos que testemunharam as palavras e atos de Jesus no templo passaram a considerá-lo no coração como um profeta de Deus. Abrindo o capítulo 12, Marcos continua o seu relato dizendo: Depois, entrou Jesus a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha,
cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-as a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o amarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos vossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Marcos capítulo 12, verso de 1 a 12. Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhança com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheciam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que, se matassem o filho, a vinha seria deles. Na parábola contada em Isaías, o dono da vinha tinha feito tudo o que era possível para fazer prosperar. Que mais se poderia fazer por ela, disse ele, que eu ainda não tenha feito? Isaías capítulo 5, verso 4. Da mesma forma que os lavradores mataram os servos que o Senhor lhes havia enviado em busca de frutos, assim os judeus mataram os profetas que Deus mandara para chamá-los ao arrependimento. Agora o amado filho a quem o Senhor da vinha havia mandado finalmente aos seus desobedientes servos, a quem o mataram, era um símbolo de Jesus e do que aconteceria com ele. Já estava planejado tirar a vida daquele a quem o Pai tinha enviado em seu último apelo. Na retribuição dada aos lavradores ingratos, era descrito o destino daqueles que condenaria Cristo à morte. Que Deus os abençoe e até a próxima.